Bom, professores, hoje nesse vídeo gostaria de agradecer a presença de vocês e começar falando que o nosso tema é um tema extremamente complexo e ao mesmo tempo necessário. Bom, hoje falaremos do filme Medida Provisória e para isso gostaria de justificar qual é a importância desse filme e por que trabalhar esse filme em sala de aula. Antes de tudo, gostaria de falar que nós somos acadêmicos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Letras Português e Espanhol e fazemos parte do curso de extensão de prática pedagógica chamado Narrativas do Futuro. Esse projeto ele visa debater futuros possíveis a partir de obras de ficção, não somente de livros, mas também de filmes. Bom, o filme Medida Provisória ele é um filme que foi dirigido pelo Lázaro Ramos. Então nós temos como personagens principais e como atriz, a atriz Thaís Araújo, que faz o papel da Capitu, o seu Jorge como seu André e o Alfredo Enoche como Antônio. Bom, esses personagens eles fazem parte de um momento que depois meu colega Álvaro irá explicar melhor, de um momento extremamente conturbado. E por que eu falo conturbado? Porque esse filme ele traz questões raciais e culturais. Bom, para isso, nós temos a Lei 10.639 de 2003, que vai trazer a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Bom, pensando nessa lei e pensando também na pluralidade do nosso país, pensar em questões raciais e sociais é de extrema importância. E por que eu falo isso? Além de ser um tema extremamente atual e necessário, vemos que através do tempo, da história, os livros didáticos já não serve muito como base para estudar questões como o racismo e a questão da escravidão. E esse filme, ele traz reflexões atuais de pessoas que sofrem preconceito, pessoas afrodescendentes que sofrem preconceitos raciais, desigualdades sociais que se encontram em meio a esse conflito. E para isso, pensar nesse filme trabalhado em sala de aula, como posteriormente minha colega Gislaine falará, trazendo exercícios, reflexões e também a leitura de termos necessários, termos como, por exemplo, do racismo estrutural. Pensando nesse tema não somente como um tema estabelecido por lei, como também um tema que deve servir como base para nos humanizar. Por quê? Vemos todos os dias em sala de aula racismo, desigualdade, sofrimentos que não podem passar despercebidos por nós professores. Quando eu falo isso, penso em todos os alunos de escolas públicas e também privadas, que não devem mais aceitar serem vítimas de preconceito por conta da cor da sua pele. Pensando nesse filme, temos questões reflexivas que vão além do cinema, pois são questões históricas que marcam ainda todos os dias a vida de milhares de pessoas no nosso país. Esse tema deve ser sim debatido em sala de aula, não somente pela lei, não somente pelo padrão que deve ser seguido em sala de aula, mas também por questões que vão além. Os alunos são seres que necessitam questões que envolvem a sua vida. Pensando nesse filme, temos questões históricas, sociais, questões que são plurais. Então, a justificativa maior para que esse filme seja trabalhado em sala de aula é justamente pensar não somente na questão do racismo e da desigualdade, como também no rompimento dos estigmas sociais que ainda estão nos livros de história, que ainda estão nos corredores das escolas, que ainda estão nas ruas, que ainda estão em todos os lugares. Então, acredito que esse filme ele é essencial, não somente por ser um filme que trata de uma distopia, mas por ser um filme que traz questões extremamente históricas, questões que devem ser conhecidas pelos alunos e que devem sair da superficialidade. Este é um filme que partiu de uma ideia do teatro, então a peça de teatro chamada Namíbia Não. E a ideia do filme, o diretor Lázaro Ramos, veio gestando essa ideia desde 2011. E é interessante perceber como esse filme articula diferentes temporalidades. O que eu quero dizer com isso? Ele é um filme que fala de um futuro próximo, porém, trazendo aspectos do passado e, num determinado momento presente, daquele contexto do filme.
Então nós temos essas três articulações temporais e é um filme essencial para a gente trabalhar a questão narrativa fílmica, literária, histórica. Então ele é um filme interdisciplinar, né? Não é somente um filme de história ou é uma coisa ligada somente ao universo da literatura. Não, ele é uma coisa que, né, você consegue articular as diferentes disciplinas. E a sinopse desse filme é a seguinte: um advogado, né, interpretado pelo Alfred Enoch, né, que interpreta o Antônio, ele entra, né, com um processo contra o Estado brasileiro para indenizar, né, os afrodescendentes por todo o sofrimento, né, do período da escravidão. E chega em um determinado momento, né, que esse pedido parece justo ao Estado brasileiro, mas ao fazer as contas, né, percebe-se que, né, que o país iria à falência. E aí que está uma sacada genial, né, do filme, que vai trabalhar com essa questão numa medida bem preconceituosa, assim, interessante no sentido de perceber esse racismo escancarado, né? É uma coisa que vivenciamos tristemente até os dias de hoje, né? E a partir disso, eles criam um mecanismo, né? Uma forma de ministério, assim como nós temos os ministérios hoje em dia, várias pastas ministeriais aqui no Brasil, eles criam um ministério, o Ministério da Devolução. E as pessoas, né, afrodescendentes, elas são chamadas de pessoas com melanina acentuada, né? Então, esse Ministério da Devolução é responsável por devolver essas pessoas de melanina acentuada para a África, através, né, de uma política, né, que levaria essas pessoas, né, novamente para a África, do país que elas bem escolhessem, né? Foi um filme muito elogiado pela crítica internacional. Ele, primeiramente, ele teve um lançamento em países de fora, né, aqui do nosso eixo. Não foi lançado primeiramente no Brasil, então ele foi lançado primeiramente em festivais de fora, festivais tanto na Noruega, quanto nos Estados Unidos, quanto na França, quanto na Suíça, quanto na Bélgica, e inúmeros jornalistas elogiaram esse filme. Selom Hailu, né, no The Austin Chronicle, de Austin, nos Estados Unidos, escreveu que este filme é profundamente intrigante. A combinação de questões é perfeita, realista e atraente. E também uma outra crítica que nós achamos muito interessante foi que saiu no filme MTV Now, em Londres, no Reino Unido, escrito por John Wiggins, que fala que o filme é envolvente e angustiante, baseado em uma produção teatral que destaca as questões de raça em um contexto de gênero e mantém a tradição de temas distópicos clássicos em muitas obras futurísticas de Hollywood da época de ouro dos anos de 1970. Vozes poderosas do cinema, bem como a reflexão sobre origem, pertencimento, são destaques do filme. Mas ele também reflete sobre a questão da escolha do idealismo democrático em que todas as culturas devem se concentrar para fazer a sociedade avançar. Uma abordagem interessante de uma narrativa muito ousada, né, que prova que esse filme vale a pena de assistir. E essas críticas estão no Diário do Diretor, né, Medida Provisória Diário do Diretor, do próprio Lázaro Ramos, que também fica uma sugestão de referência bibliográfica, os professores conhecerem um pouco mais sobre o filme que estão trabalhando com esses alunos. Tá tudo nesse livro do Lázaro Ramos, que ele conta, né, a questão dos bastidores, conta um pouco sobre a crítica. E uma coisa que eu achei bem interessante desse filme é que também traz a questão quando acontece toda aquela caça
pessoas de melanina acentuada, eles têm um quilombo distópico, né, que é o Afrobunker, né, que as pessoas se reúnem ali e começam a pensar em estratégias, enfim, para que aquilo, né, não ocorra mais, uma visão, né, querem uma visão melhor de futuro, né, para esse regime totalitário que se impõe nesse futuro próximo, né. Então é um filme que desperta muitas questões justamente por isso. Exatamente, né? A questão distópica abordada por uma colega é justamente uma das questões que vão ser encontradas nessas atividades que, em grupo, né, nós propusemos para que os professores pudessem aplicar em sala de aula. Então, antes mesmo de irmos propriamente para as atividades, é importante entender que há uma diferença entre uma distopia e uma utopia. Então, uma realidade distópica, que é a realidade que a gente encontra nesse filme, Medida Provisória, é justamente uma realidade opressiva, uma realidade que não é ideal, uma realidade onde a violência e onde as coisas acontecem de uma maneira errada. Então, é justamente o que vai ao contrário de uma utopia. O que seria uma utopia? Uma utopia seria uma sociedade ideal. Uma sociedade ideal onde todos têm os direitos iguais. E dessa forma, não existe a questão da desigualdade, porque tudo é distribuído de forma igualitária. As pessoas têm direitos iguais assegurados, as pessoas não vão sofrer preconceito, porque perante essa utopia, todos somos iguais. Não, se todos somos iguais, não há por que existir um preconceito por diferenças. Então, no filme, a distopia que a gente pode perceber é justamente que nós vemos, né, essa opressão dos negros, né, dos afrodescendentes, e também é muito importante que é colocado no filme, não apenas afrodescendentes, mas qualquer pessoa com traços que lembrem traços africanos. Então, uma coisa que a gente pode ver no filme também é a presença de mulheres brancas com um cabelo afro, também são consideradas essas pessoas que deveriam ser devolvidas à África. Então, nós observamos essa questão da opressão no filme e a todo momento vemos a questão da violência, porque inicialmente o filme começa com essa questão da devolução como uma reparação social, que também vamos observar nas atividades. E essa reparação social seria de escolha da pessoa. Então, a pessoa escolheria se ela queria ir para a África e para qual país da África ela gostaria de ir. Então, inicialmente, é uma ação que a pessoa escolhe ser devolvida para a África. E a partir do momento que sai essa medida provisória, que dá nome ao filme, criada uma obrigatoriedade dessas pessoas afrodescendentes, ou com características afrodescendentes, que elas sejam literalmente devolvidas à África, seja de uma forma pacífica, indo pacificamente, ou através da violência, e como o meu colega salientou, tem essa questão da caça, né? Vira realmente uma caça aos negros, eles são perseguidos a todo momento. O filme ele mostra essa questão violenta, como eles são tratados. Então, novamente, nós vemos totalmente ali a questão da realidade distópica presente nesse filme. Então, comentando agora as atividades, né, essa questão do distopia e utopia é muito importante para a realização de uma das atividades. Então, é muito importante entender esses conceitos antes de partirmos para as atividades. Então, no material que foi elaborado, né, pelos professores, a gente tem um material de apoio que fala sobre a questão do racismo estrutural. Então, a gente tem o conceito de racismo estrutural, onde esse conceito e essa introdução guiará o professor e ajudará também que ele possa
vai ver no filme, como falado anteriormente também pelo meu colega Álvaro, essa questão, né, do bunker, onde eles ficam formando a resistência, né, que é o quilombo distópico, né, que o meu colega citou. Então a gente vê também essa questão da resistência dos oprimidos, né, nas atividades que a gente propõe. A gente também tem uma atividade prática, né, com a elaboração de cartazes pelos alunos, né, uma atividade de certa forma mais lúdica, de pesquisa, investigação, feita em grupos. Também temos a questão de uma proposta de escrita para os alunos, que seria a proposta de uma escrita de um final diferente para esse filme. E essa questão, ela justamente conversa com a questão posterior, que seria pensar o que poderia mudar nesse filme, né, de uma distopia para uma utopia. Também pensar na nossa própria sociedade, o que seria necessário hoje, nos dias atuais, mudar na nossa sociedade para que a gente caminhasse para uma utopia, para que a gente se encaminhasse para uma sociedade mais igualitária, com direitos iguais, sem preconceito, sem violência. Então, as questões, né, essas atividades, elas conversam inteiramente com os temas do filme, com conceitos, né, que são presentes no filme. E, para concluir, é muito importante, é imprescindível falar sobre racismo nas escolas, porque a gente tem o costume de ter um preconceito com aquilo que não se conhece. E, por isso, é necessário que haja conhecimento. Porque aí você não vai poder estar dando desculpa de eu não conheço, eu não sabia. Você precisa conhecer. Porque a partir desse conhecimento você vai conseguir entender e aí sim formar uma opinião a partir de um conhecimento e não a partir de preconceitos, de o que você acha que é. Então, o racismo é uma questão muito importante para ser discutida, porque é uma questão que ela não está só nesse filme. Ela é uma questão que muitos alunos mesmo na escola vivenciam na sociedade. Então, nesse momento, é importante ter esse olhar para a sociedade, esse olhar atual e perceber como é importante ser tratado esse assunto, porque acredita-se que ninguém nasce racista, as pessoas tornam-se racistas. E isso pode ser a partir de um contexto familiar, a partir de concepções. Então é importante que esses temas sejam abordados para que elas consigam entender o que é o racismo e para que um dia a gente possa ter esperança de esse racismo acabar, porque é um absurdo que pessoas sejam discriminadas por cor de pele. E não só a questão do racismo, como desigualdades e outras questões que geram preconceito na sociedade. É muito importante se conhecer antes de se julgar. Então, esperamos, né, que através desse material os professores consigam ter uma boa discussão com seus alunos e que seja algo enriquecedor de conhecimento, tanto para os professores, que talvez não conheciam essa temática, né, de narrativas futuras, como para os alunos que podem conhecer e usufruir desses materiais e desse filme que é maravilhoso. Então fica aí nosso conselho, né, para vamos conhecer antes de julgar. Exatamente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa recomendação e espero que vocês aproveitem com seus alunos, aproveitem essas atividades e que a prática pedagógica seja um momento prazeroso tanto para o docente quanto para o discente. Muito obrigado! Muito obrigada.